E antes de eu falar aqui diretamente com o Rodrigo, ele tirou uma energia aqui dos deuses e deidades dos povos originários e saiu a Nhandeci, a matéria. Tudo o que é concreto não, é isso mesmo. Tudo que é concreto, luz, parte da tua essência. Não há erro em desejar conforto, nem culpa em querer estabilidade. A matéria não afasta o sagrado, ela o manifesta. Viva com a presença manifestada sem medo e sem vergonha de existir plenamente. Lute pelo que é teu no mundo. Adorei. Eu acho que é a sua cara isso, porque você faz muito jus a essa energia. Rodrigo Fonseca, meu amigo, gerente de sustentabilidade da Vivenda da Criança. Quem é você? Bom, eu sou o Rodrigo, eu tenho 36 anos, a mesma idade da Vivenda. Então Olha só, que legal. E coincidentemente a Vivenda completa aniversário em outubro e eu também, alguns dias de diferença, olha só. Mentira! Que dia que é o seu? Eu é dia 17, a Vivenda é dia 14, 3 dias de diferença. Tá ali vizinho e Exato. você praticamente acompanhando boa parte da Sim. história de uma das 100 principais, uma das 100 melhores ONGs do Brasil é a Vivenda da Criança. Isso mesmo. Eu moro na região de Parelheiros, que é ali no território da Vivenda. Uhum. Trabalho lá há mais de 12 anos. E eu sou formado em publicidade e propaganda. Também escrevo livros na área de ficção. Mas como eu sou formado em publicidade, eu sempre quis trabalhar na área social. Porque eu ia juntar as duas coisas. Que era a minha paixão por criar e fazer o marketing, mas também atrelado a um projeto social. E aí, quando eu encontrei a Vivenda, foi o match perfeito, assim, sabe? Pô, e ainda por cima, vizinho, com um impacto social fantástico. Mas assim, eu conheço a Vivenda, você conhece a Vivenda. Quem não conhece a Vivenda, o que é fundamental de se saber sobre ela? Acho que o principal é saber que a Vivenda existe para mudar a vida das pessoas na região. E a missão da Vivenda é preparar as pessoas para a vida e para o mercado de trabalho. Tudo que nós fazemos lá tem esse objetivo fim. E a história da Vivenda por si só já mostra isso, que é uma história muito bonita. Começou com a irmã Ivone, que é uma freira, que aos 50 anos de idade viu uma reportagem que os jovens estavam se matando por causa do tráfico de drogas. E aí, quando ela pensou isso, ela tomou decisão. Preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Aos 50 anos de idade. Para quem diz, inclusive, que passou dos 40, perdeu a validade, olha lá a irmã Ivone dando aquela chinelada da consciência na galera que ainda insiste no etarismo. Sim, eu até brinco que às vezes a gente com 50 anos, a gente pensa às vezes em se aposentar, em descansar, né? Quem já trabalhou bastante. E a irmã Ivone não, ela falou, eu vou começar um trabalho social. E ela não tinha nada, só tinha um sonho, não tinha um terreno, ela não tinha ideia de como começar. Mas ela foi, conseguiu a doação do terreno, com as próprias mãos dela foi construindo as casinhas, a venda começou como um abrigo. E aí, em 3 meses, deu tão certo esse projeto que tinham mais de 100 meninos frequentando o abrigo com a irmã. Olha só que incrível. Imagina, a irmã, uma voluntária e 100 crianças. Gente, e a gente tá passando aqui, eu fico até arrepiada, né? Porque a gente tá numa onda de ver cada mulherão dando show aí, né? Em realizações científicas, pessoais, profissionais, Brasil e mundo afora, que ouvir a história da irmã Ivone é de uma inspiração incrível. Ela tá hoje, então, com 86 anos. Olha, vê se pode. Eu tive com ela na festa de final de ano da Vivenda. E ela tem uma energia, uma alegria incrível. Que com certeza, gente, quando a gente fala aqui sobre estilo de vida, né? Olhando sobre todas essas coisas, esses aspectos que a gente traz para você, com certeza levar um estilo de vida mais saudável está muito mais por essa disposição de olhar para a vida e dizer sim para ela do que qualquer outra coisa. É claro que, né, a gente não pode deixar de lado o lance de se hidratar bem, dormir bem, se alimentar bem,
ter boas atividades físicas e uma série de coisas. Mas com certeza a decisão e a permissão da irmã Ivone de fazer todo esse movimento acerca ali da vivenda é um fator de longevidade para ela, né? E com muita vitalidade, tá, gente? Quem tiver a oportunidade de visitar a vivenda em qualquer evento que eles estejam movimentando, e não só, porque às vezes é muito legal ir lá num dia comum, não é, Sim. Rodrigo? A gente tem essa política de transparência. Então, se a pessoa quiser visitar a vivenda, toca a campainha, vai ver o trabalho acontecendo em tempo real. Vão ver as crianças tendo atividade, os jovens nos cursos, as famílias sendo atendidas, que é legal, assim, as pessoas verem o trabalho assim na prática, no dia a dia. Sem precisar ser um evento específico, sem precisar marcar um horário, alguma coisa assim. Porque muitas vezes um evento X, Y, Z parece que tudo foi maquiado para o evento e que depois no dia a dia a coisa não funciona. Sim, Não é assim, gente. Eu já fui lá em dias comuns e é maravilhoso sentir esse organismo pulsante que é a vivenda. Porque realmente, assim, é muito gostoso, é satisfatório quando você tá lá apoiando direta financeiramente. Não importa a forma como você apoia, tá? Mas quando você chega lá e vê a moçadinha no contraturno escolar, já os adolescentes já quase adultecendo, se preparando para ir para o mercado de trabalho, todos os apoios de Sebrae, certificado digital, fala mais. sim. Então, a venda começou com um abrigo com 100 crianças, né? Que foi bombou ali em 3 meses. Mas aí a irmã viu que ela podia ampliar esse projeto para atender mais Ela é pessoas. incrível. E aí, então, a venda foi agregando outros projetos. Então, nós temos um projeto no contraturno escolar para as crianças. Nós atendemos 180 crianças no contraturno escolar. Então, assim, aula de esporte, música, dança, alfabetização. E aí, tudo no contraturno escolar. Elas têm refeições lá na vivenda. Nós servimos mais de 500 refeições por dia. E ó, Muito tudo boas. balanceado e uma delícia. A Rai e a moçada toda lá que tá à frente do fogão, tudo, batem um bolaço. Porque a criançada sai dali realmente, não só com reforço escolar, mas reforçado também a parte Sim. da alimentação. Tem nutricionista, tem uma equipe ali que multidisciplinar também que colabora, né, para ter esse cardápio tão variado e gostoso. Nossa, e a mão das meninas também faz uma baita Sim. diferença. Ó, aquele beijo gostoso pra Elas vocês. arrasam ali na cozinha. A irmã sempre fala que as pessoas têm que sair da vivenda melhores do que elas entraram. Então a gente adota sempre essa política, em todos os É aspectos. muito bom, é muito bom. Além disso, lá a gente tem também os cursos profissionalizantes. Então nós temos 320 jovens que fazem cursos semestrais lá. Então tem curso de panificação, confeitaria, cabeleireiro, assistente administrativo, editor de imagem, informática. Temos também a parceria com o Sebrae, como você citou, que nós atendemos os empreendedores da região, que nós temos um polo lá. Temos um serviço que visita mais de 1.000 famílias, distribuídas em 19 bairros ali do entorno, que é o SASF. Então, todos os meses eles vão nas casas dessas famílias, acompanham, fazem planos para fazer com que essas famílias sejam autossuficientes. Legal. Porque o objetivo desse serviço é garantir a autonomia dessas famílias, para que elas consigam se desenvolver e tenham os direitos básicos que uma família precisa. Então, eles vão nos bairros, fazem oficinas de geração de renda, vão em espaços cedidos, como escolas, igrejas, associações, e reúnem essas famílias desses bairros todos os meses para trabalhar algum tema que é necessário naquele bairro, seja Uhum. violência doméstica, seja empregabilidade, seja saúde mental. Então, todos os meses eles trabalham algum tema diferente. E hoje em dia nós também voltamos a ter 2 abrigos, que nós chamamos atualmente de SAICAS. Então, Tá. nós temos 2, eles não ficam na nossa sede, ali da vivenda onde acontecem todos esses serviços, mas eles ficam bem próximos ali da vivenda. E aí, em cada um desses abrigos, nós temos 15 acolhidos, que vai de 0 até 17 anos e 11 meses. Que são as crianças e adolescentes que podem ou não ser adotados. Isso. Quando a gente fala pode ou não, é porque também existe a questão de trâmite judicial, onde talvez eles sejam reintegrados à família, é, dependendo do desenrolo aí desse processo. E aí ali é um espaço de acolhimento para as crianças poderem serem bem cuidadas enquanto tudo isso acontece. É mais ou menos assim? Isso, exatamente, perfeito. Em alguns casos, as famílias elas têm algumas metas que elas precisam cumprir para as crianças voltarem para o lar. Tem casos que não tem como mais, que o juizado já tirou, e aí essas crianças vão para adoção. E aí elas ficam no SAICA
até passar por esse processo. Ótimo. E hoje, ao todo, quantas pessoas são assistidas pela Vivenda, independente da idade? Mais de 4.000 pessoas na região. Gente, é um impacto social que, pra gente, que tem tudo, asfalto, água encanada, teto, uma série de coisas, muitas vezes a gente não consegue imaginar que ainda possam existir lares sem saneamento básico. Mas existe, tá? Às vezes até tem teto, mas o saneamento não chega. E é muito importante todo esse suporte que a Vivenda representa ali na região para que as pessoas se sintam integradas à sociedade. Porque para a gente é tão comum ter o busão passando na porta de casa, muitas vezes o metrô, o asfalto, a água, tudo. Que muitas vezes a gente sequer agradece essas facilidades no nosso dia a dia. Mas quando a gente tem uma rede de apoio, como a Vivenda, ali perto, né? Nem sempre tão pertinho, porque são quase 20 bairros, né? Pelo que você estava falando, faz uma diferença enorme. Porque às vezes a família, ela tá quebrada, não estou falando só de financeiramente, não. Às vezes com relação aos próprios membros, a família ela foi dissolvida por uma série de motivos e ter esse esteio por parte das pessoas que compõem, as empresas também que apoiam a Vivenda e pessoas como você que podem ser doadores de diversas formas. O Rodrigo já vai falar um pouquinho mais sobre as formas de apoiar a Vivenda. Acontecem coisas mágicas, sabe? Eu já fui fazer algumas ativações lá, além de visitas pontuais nos eventos, e é a coisa mais linda quando vem uma criança ou um adolescente e te olha com os olhinhos também, com o mesmo olhar da irmã Ivone, sabe? Com aquela vontade de viver e te dá um abraço. Que a gente lembra, né, gente? Vocês sabem que eu sou super emocionada. E aí eu aproveito, inclusive, para convidar, reforçar esse convite de você poder sentir na pele essa emoção, como eu senti, né? E, Rodrigo, para eu poder me recompor aqui, que eu não usei fixador de maquiagem hoje, como não tenho usado ultimamente, que eu pego, saio sempre na correria para vir para cá, viver esses momentos maravilhosos ao lado de pessoas como você. Como que a gente pode ajudar a Vivenda? Sendo CPF ou sendo CNPJ? Conta mais pra galera. Tá bom. Só antes sobre o que você falou, é muito interessante, porque eu gosto de falar que lá na Vivenda, a gente trabalha muito em fazer com que as pessoas, elas quebrem ciclos. Então, a gente trabalha muito com isso, com os jovens, com as famílias, com as crianças, porque às vezes elas estão ali num estado ali envolvida com um histórico familiar, com, às vezes, casos de violência, maus tratos, drogas, criminalidade. E, às vezes, essa criança ou esse adolescente, ele acha que ele não tem um futuro diferente. Que o futuro dele é repetir comportamentos que os familiares antes dele tiveram. Uhum. E a gente trabalha muito com isso, de mostrar para eles que é possível quebrar esses ciclos, que é possível sonhar, realizar esse sonho, que é possível ter um futuro diferente. Então, é muito legal quando a gente acompanha essa criança desde criança, né? Que é uma jornada. Ela entra lá criança, só sai lá, depois virou jovem aprendiz, tá trabalhando e continua lá na Vivenda, sempre voltando para relatar. Então, é muito legal ver esses ciclos sendo quebrados e essas vidas sendo transformadas. Esse é o maior prêmio que a gente ganha. É ver uma pessoa que talvez poderia ter um futuro totalmente diferente e por causa, talvez, de uma aula que ela teve lá, uma oficina, uma aula de esporte, uma aula de música, uma aula de dança, uma palestra, deu um start na vida dela e ela não reproduziu os ciclos anteriores e tem uma vida diferente. A mudança de escolha, ela gera um impacto pessoal incrível, inclusive na própria comunidade.
Porque aquela pessoa, ela passa a se tornar um exemplo de que a vida não só pode, como ela deve ser mais leve. Você também é um espelho para todas essas pessoas, né, Rodrigo? Porque sendo vizinho ali da vivenda e já ter esse anseio por desenvolver todo o trabalho, a sua trajetória, nossa, eu tenho um baita orgulho de você, Obrigado. né? Porque quando a gente se conheceu, você era estagiário de social media da Sim, Vivenda, não era isso? isso mesmo. Cara, tá difícil de não chorar hoje. E eu não estava imaginando isso, ou seja, eu preguei peça para mim mesma hoje. Mas é muito fascinante a gente observar como esse organismo ele é maravilhoso e como isso se integra com a vida e vice-versa. Sim. Formas de ajudar a vivenda. Conta. Bom, então tem muitas formas. Vocês podem ajudar através de voluntariado. Então podem ir lá fazer alguma atividade com as crianças, com jovens, palestras, ativações, oficinas. Uma outra forma muito simples de ajudar é através da Nota Fiscal Paulista. Então, se você já tem cadastro na Nota Fiscal Paulista, você pode se cadastrar para ser um doador automático da vivenda. E aí você entra lá no site da Nota Fiscal, se cadastra lá para ser um doador automático, escolhe a vivenda como sendo a recebedora automática das suas doações. E quando você for fazer qualquer compra e você pedir o CPF na nota, automaticamente já vai uma porcentagem daquele valor para a Para vivenda. vivenda. Então, por exemplo, uma casquinha que você comprou, um sorvete, pode virar até R$ 300 convertidos em valores para a instituição. Isso é uma coisa que você não vai colocar a mão no bolso a mais, não vai gastar mais, porque você já iria comprar alguma coisa, é Sim. só pedir o CPF na nota. Então, essa é uma forma que a gente fala que é simples de ajudar, né? Sem precisar gastar por isso. Além disso, as pessoas podem também contribuir mensalmente, sejam empresas ou pessoas físicas, com doações mensais, a partir de qualquer valor. Também podem contratar jovens aprendizes, que nós também empregamos aprendizes em todo o estado de São Paulo, então podem contratar nossos aprendizes. Essas são as principais formas de ajudar. E tem muito mais, gente. Doação de cestas básicas, doações de materiais para coisas que de repente seja urgente para eles lá. Eu sou uma das apoiadoras mensais e convido vocês a entrarem nas redes sociais da Vivenda para poder se envolver mais, né? Porque tudo é relacionamento. E aqui, entre razões e emoções, a saída é que a gente já tá acabando. Eu nem acredito. Porque quando a coisa ela é bom, quando a coisa ela é boa, além dela tocar o coração da gente, o tempo parece que ele é acelerado. E aí, eu preciso demais agradecer você por estar aqui, praticamente final de semana seguinte ao Dia Internacional das Mulheres. A irmã Ivone representando demais aí essa mulherada que está fazendo e acontecendo Brasil mundo afora. Reitero isso, porque a gente realmente tem melhorado tudo, toda a criação divina para cima e para baixo, não desmerecendo os homens, mas a gente está num momento em que as mulheres estão assim, nossa, estão um estouro. E é muito legal isso, porque realmente faz a gente sonhar em viver um mundo melhor, para que a gente possa também integrar o nosso masculino e o nosso feminino numa vida mais saudável dentro das nossas relações. E puxa, Rodrigo, obrigado, inclusive, por ter estado com a gente lá no café, apresentando mais para quem esteve da gente com a gente, para essas pessoas também estarem cada vez mais presentes na vivenda. E seguimos juntos, Sempre. sempre. Gente, aproveitando para reforçar, sigam nos bons. Toda essa galera que está aqui hoje apoiando o Café Esotérico também é aderente a essa causa, né? Tanto que parte de todos os ingressos que foram vendidos lá para a Chacrinha, para o café na Chacrinha, no último dia 1º de março, foi convertido em doação lá para eles, além do apoio mensal, que eu também envio como pessoa física. Então, sempre é possível e de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo aí uma grandiosa mudança no mundo.
E com esse enorme carinho e emoção, você vê que hoje aqui embargou várias vezes, mas a gente tem sangue correndo nas veias e acontece, né? Eu desejo para você uma semana incrível. Na próxima semana recebo aqui mais um convidado especial. Te convido a seguir com a gente nesse movimento por mais amor e consciência nessa nossa vida incrível. E deixo meu beijo no coração, na alma também, que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Arrastei! Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora